Olá, eu sou o Blitai e hoje a gente vai conversar sobre ele, tá? Sobre O Inimigo do Mundo, o primeiro livro da trilogia Tormenta, escrito aí por Leonel Caldela, tá? Vocês podem ver, eu li aqui na versão digital, e muito bom, tá? Esses livros que são grandes, assim, geralmente eu prefiro ler na versão digital, e hoje a gente vai conversar sobre ele, sem spoilers num primeiro momento, podem ficar sossegados, depois a gente conversa sobre isso. Mas antes de mais nada, claro, já deixa o like, se inscreva no canal e deixa o seu comentário aí. Você já leu O Inimigo do Mundo? Você acha um livro interessante para se começar a ler Tormenta? Como foi a sua experiência? Conta aí porque eu vou contar a minha a partir de agora para vocês. Para quem tem a possibilidade, já se clica aí no Seja Membro e se torne um membro do nosso clube aqui de membros do canal. Por R$ 3 por mês você ajuda muito o canal a se manter, né? A gente continuar trazendo vídeos para vocês, até porque esses livros aqui eu comprei eles com a grana da galera do clube de membros, tá? Então, muito obrigado aí a todos os membros que continuam apoiando o canal e fazendo esse nosso sonho vivo. Maravilha? Além disso, também vou pedir para você ativar as notificações, porque nós estamos jogando aqui no canal Tormenta 20 Guerra Artoniana, uma campanha clássica e uma aventura oficial de Tormenta 20 e extremamente bem feita para vocês assistirem, tá bom? Não deixe de acompanhar, link na descrição. Show de bola, vamos lá, porque eu tenho bastante coisa para falar sobre esse livro. Depois, inclusive, eu quero puxar alguns trechos que eu marquei, mas aí eu vou falar quando tiver spoiler, pode ficar sossegados. O livro Inimigo do Mundo, ele é um livro que é o primeiro volume da trilogia Tormenta, né? Os grandes primeiros romances dentro do universo de Tormenta 20, escrito pelo brilhante Leonel Caldela. Esse livro, ele fala sobre um grupo de aventureiros e é muito interessante, principalmente como primeira experiência lendo romances de Tormenta, porque ele vai literalmente trazer a gente para uma campanha de RPG, cara. A sensação que eu tive lendo esse livro é que eu estava de fato numa campanha de RPG, assistindo uma campanha de RPG, em que existem os personagens com suas fichas, inclusive eles têm realmente fichas, né? Foram publicadas depois alguns deles lá no guia de NPCs do Tormenta 20. É muito interessante você ver por esse lado, né? Então realmente parece uma campanha de RPG rolando ali. E mais do que isso, parece muito um livro de introdução realmente ao universo de Tormenta, porque ele vai trazer pra gente bases muito importantes para um conhecimento geral sobre Tormenta. E a gente vai falar isso por partes. Eu acho que a gente poderia, inclusive, dividir o livro dessa forma, né? Existe a parte em que nós temos esse grupo de aventureiros cumprindo missões de RPG mesmo, e existe outra parte que nós temos mais sobre os deuses de Tormenta 20 e como eles estão como funciona a dinâmica entre eles, como funciona o mundo dos deuses dentro de Tormenta, e isso é muito importante para a construção do universo em si e para a gente entender como que funciona tudo isso, tá bom? E aí vamos falar primeiro sobre o grupo de aventureiros, ainda sem spoiler. O grupo de aventureiros ele é formado ali por classes clássicas de Tormenta. Então nós temos, por exemplo, o Valen, que é um guerreiro. Não sei se o nome eu vou pronunciar certo, tá? Se é assim. Nós temos a Elisa, que ela seria tipo uma caçadora dentro de Tormenta 20, né? Ela usa ali arco e flecha e tal. Nós temos o Rufus, que é o mago, que coitado, ele é super desprezado ao longo do livro inteiro e tudo mais. Nós temos um clérigo Minotauro, ali um clérigo de Tauron, muito bom, porque e apesar dele ser um clérigo, né, ele luta pra valer, assim, com arma corpo a corpo e tal, como de fato o clérigo luta, e a gente vê muito pouca coisa de magia da parte dele, apesar dele ser um clérigo. Nós temos ainda a Nicaela, né, Nicaela, não sei como vai pronunciar o nome dela, mas ela é uma clériga de Lena, e é muito interessante também como ela se comporta no grupo, né, como um grupo de RPG em um todo. E nós temos um samurai, que era uma classe oficial do sistema antigo, né, de Tormenta RPG, se eu não me engano, e aí agora ele existe na Dragão Brasil, né, como uma classe extra. Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre samurai, vou deixar o link na descrição para vocês verem aí como que isso funciona, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí o Inimigo do Mundo fala sobre esse grupo de aventureiros indo atrás de uma missão. Basicamente, eles estão realizando várias missões, né, na verdade, e depois eles são contratados por uma filha de um fazendeiro que foi assassinado por um tal de Albino. Eu não vou dar spoilers aqui nessa parte, mas basicamente esse Albino é um ser estranho que parece ser uma aberração
que ele chegou e realmente foi destruindo tudo, tá? Por onde ele passa, ele faz uma trilha de mortos. E essa fazendeira em si, né? Essa filha do fazendeiro, eles acabaram hospedando ali esse albino e ele matou geral. E aí ela contrata o grupo de aventureiros, principalmente porque ela tá arrasada, assim. A galera vê, ela tá, cara, numa situação horrível, tá em depressão por conta de tudo que aconteceu, por conta dos traumas que ela viveu, e os personagens acabam se apegando a ela, principalmente a Nicaela, né, que é a clériga de Lena ali, não sei se estou falando o nome dela certo, e eles meio que compram as dores, né, dessa filha do fazendeiro, e ela fala assim, pô, eu quero que vocês caçem esse monstro, que vinguem o meu pai, sabe, façam alguma coisa, por favor, porque ele destruiu tudo que eu tinha, ele acabou com a minha vida e tudo mais. E os personagens acabam se afeiçoando a ela. Falam, não, principalmente o Valen, né, que é o guerreiro, ele é meio que o líder do time. Fala, não, pode deixar, a gente vai atrás dele, nem que seja no inferno. E eles começam essa caçada aí ao Albino pra tentar primeiro descobrir, né, onde ele tá, quem que ele é, e vão ir atrás de desvendar essa história. E aí, como eu disse, em paralelo a isso, nós temos a aventura dos deuses, né? Que basicamente é a Glórien, a deusa da perfeição e dos elfos, tentando conseguir a sua grande vingança. Já tem vídeo aqui no canal, toda sexta a gente faz vídeo sobre a lore de Tormenta 20, e já temos um vídeo aqui explicando mais sobre isso, que é a chegada dos elfos e a flecha de fogo. Esses dois vídeos eles vão retratar bem essa situação. Lá, né, nesse vídeo, a Glórien, ela fala pra gente mais sobre a situação dela. Bem da verdade, vamos dizer assim, a impressão que ela dá é que ela é uma garota mimada, não uma deusa da perfeição. Mas ela tá muito triste porque existe, né, no Tormenta a questão da Guerra Infinita, que era a guerra entre os goblinoides e os elfos, e os goblinoides eles estavam, cara, ganhando, né? Eles estavam ganhando, matando um monte de elfo, e a Glórien estava sofrendo muito por isso, porque os elfos são criação dela, né? No vídeo da chegada dos elfos eu expliquei melhor essa dinâmica. E aí ela vai atrás dos outros deuses, chorar as pitangas nela, falar, olha, eu tô sofrendo muito, os goblinoides estão acabando com o meu povo, e eu quero fazer alguma coisa a respeito pra me vingar. Eu não quero que isso fique assim, meu povo tá sofrendo muito, eu quero a ajuda dos deuses aí pra me vingar. E ela começa a meio que se piedar pros outros deuses ali, tentando pedir uma ajuda, pedir alguma arma secreta, e principalmente em busca, né, dessa arma secreta que ela pode utilizar contra os goblinoides. Ela quer se vingar acabando com todos eles, não tá nem aí pro que acontecer. Nessa época, né, a gente precisa lembrar que o Tuor, que hoje em dia é o deus dos goblinoides, na época ele ainda não era um deus, tá? Isso daí a gente tá falando, ó, lá atrás na linha do tempo, né, de Tormenta. Inclusive, pra vocês terem uma ideia, esse livro em si, ele é o primeiro na ordem cronológica de eventos, e ele se passa lá em 1388, ou seja, bem antes dos outros acontecimentos envolvendo o cenário de Tormenta 20. Então, nessa parte da Glórien, né, sem spoilers ainda, é muito interessante pra gente entender como que funcionam os deuses, porque um deus vai conversar com o outro e a gente começa a entender melhor as características de cada um dos deuses, os seus âmbitos de poderes, o que eles fazem exatamente, como que eles funcionam, qual que é a lógica por trás dos deuses de Tormenta 20, e é muito interessante. Nós temos, inclusive, explicação ali meio que da dinâmica deles, né? Um deus se dá bem com o outro não se dá bem com um, então isso é bem interessante. E aí nós vamos acompanhando meio que em paralelo esses dois, até que o momento a gente entende, né, como que essas histórias se cruzam, e isso é muito interessante mesmo. Então, de fato, isso é um bom livro? É um bom livro. Se você quiser ler alguma coisa do cenário de Tormenta 20, eu altamente recomendo começar por esse livro, né, pelo Inimigo do Mundo e pelo Trilogia Tormenta. Eu acho que ele vai trazer uma base muito sólida ali para vocês sobre o que é esse universo, como que ele funciona, e principalmente, né, explicar coisas importantíssimas de quem lê só o livro de regras, por exemplo, de Tormenta, é algo que você não vai pegar. O romance, os livros de Tormenta, eu acho que eles servem muito para isso, assim, para ampliar a dinâmica de como as coisas funcionam e principalmente para dar vida a esses personagens que nós vemos nos livros e a gente às vezes não sabe muito bem qual foi a importância deles pro cenário de Tormenta. Além, é claro, da ambientação trazer pra gente uma referência muito legal
para você colocar na sua campanha de Tormenta, para você saber como que o mundo de Tormenta 20 se comporta e poder narrar isso, né, com mais precisão. Quantas vezes na campanha de Guerra Artoniana eu não separei trechos dos livros e li lá como em forma de ambientação, né? Isso é muito legal, muito interessante mesmo, mas se você tá com medo, vá em frente e leia. Vamos falar agora com spoilers, tá? Eu vou dividir aqui, virar a página do vídeo aí, e vamos falar sobre spoilers agora dos livros, começando de leve com a minha opinião sobre eles, sobre o livro em si. O que eu acho? O livro em si, da parte dos aventureiros, né, do Valen e sua equipe e tudo mais, ele é muito bom no sentido de ser uma campanha de RPG mesmo. Até que chega um momento que eu acho que ele se alonga demais. Já tem um vídeo aqui no canal chamado O Inferno de Arton, em que eu conto um pouco sobre esses detalhes, que é a parte que eu acho que ele faz barriga, né? O que seria barriga? É uma parte que é meio encheção de linguiça. Tipo assim, eu acho que o livro ele se estende muito nessa questão dos aventureiros. É, eu tive essa impressão, né, de que ele chegou no final, deram uma arrastada na história que talvez não precisava, sabe? Então, tipo assim, quando, pô, a galera já teve uma grande luta, já aconteceu uma coisa ferrada ali com a questão do Albino, eles descobriram, e aí entrando em spoilers, né, que o Albino, ele era o primeiro ser da Tormenta que acabou entrando no nosso mundo. Eles vão até ele, lutam, aí, pô, parece que ele não morreu direito, aí eles vão até as Uivantes, aí tem todo um plot lá nas Uivantes, aí eles sabem que eles têm que chegar no Inferno de Arton, aí eles chegam lá, vão até o mundo da Tormenta, eles invadem a dimensão da Tormenta pra, de fato, dar cabo no Albino, né, matar realmente o Albino de vez, assim, pra não deixar ele vivo, e para isso é muito custoso pro grupo de aventureiros, e é muito trágico também, e por conta dessas ações do grupo, né, a grande explicação de como a Tormenta vem pro nosso mundo, obviamente tem os dedos ali de Glórien no meio dessa situação e tal, então eu acho que ele faz uma barriga nesse lado ali deles se estender muito pra chegar até finalmente ao ponto em que eles derrotam o Albino de vez, sabe? Ainda assim é um ótimo livro, né? Eu me mantive entretido do começo ao fim. É que essa parte eu senti um pouco a leitura se arrastar. Foi talvez algo comigo, comentem aí se vocês sentiram dessa mesma forma. Então, o grande plot da situação é que o inimigo do mundo é o Albino e o inimigo do mundo, acima de tudo, é a Tormenta, né? Afinal de contas, o Albino, ele é o primeiro ser da Tormenta que vem para o nosso mundo e ele vem causando essa grande rede de destruições. Uma coisa muito legal do inimigo do mundo também é que ele nos apresenta, da trilogia Tormenta em si, né? Ele se passa durante todos os reinos ali, os principais reinos de Tormenta 20, e é muito legal pra gente conhecer e ter mais características sobre eles, né? Isso eu gostei muito do livro também. E aí, E tem essa dinâmica da Glórien, dela descobrindo que a Tormenta pode ser essa arma secreta que ela tanto quer, que ela tanto procura, mesmo ela sabendo depois dos perigos que a Tormenta vai causar no mundo, que ela tem o potencial de destruir tudo e todos, ainda assim, ela, por ser uma grande garota mimada, quer que a Tormenta venha pro nosso mundo e por ela não ser capaz meio que de lutar sozinha para defender os seus elfos, o seu povo, ou não conseguir uma diplomacia para resolver a situação, ela quer que venha a Tormenta, que destrua tudo o que seja, e ela, depois de tanto insistir, bater o pé, convencer os outros deuses, né, fazer um malabarismo ali para convencer todo mundo. Todo mundo não, né? Muitos são contra isso tudo. Mas ainda assim, enfim, ela consegue e a Tormenta vem pro nosso mundo e começa a área de Tormenta de Tamurá, que foi uma das primeiras ali, destruindo, cara, causando uma destruição gigantesca. E é uma situação bizarra, assim, que traz pro mundo. Eu realmente me senti aflito de ver essa situação da Tormenta chegando em Arton, que até então era um reino, já era um mundo de problemas, né, e tudo mais, mas a Tormenta, ela vem realmente como uma doença pro mundo, e eu acho que nisso o Leonel Caldela acerta muito em trazer essa sensação, né? Eu acho que a sensação é essa mesmo, de, cara, uma doença que vem pro nosso mundo, uma corrupção gigantesca que é terrível, e isso ele faz muito bem, né? Eu sinto esse nojo, essa coisa contra a Tormenta e tal. Eu acho que é uma ideia que ele tenta passar no livro que pega muito bem. Então eu acho um bom livro, principalmente para começar a se aventurar na parte de Tormenta 20, assim, no universo de Tormenta 20, com essa ressalva aí da barriga que eu senti um pouco arrastado, mas não que isso, tipo, me desanimou de ler o livro, não é isso. Mas eu acho que ele poderia, né, ser mais redondinho ali. Ainda assim, é um ótimo livro, né? Eu lembro que eu considero meus livros, assim, entre muito ruim, ruim, bom,
muito bom, né? Então, eu acho que esse livro ele se encaixa ali no muito bom, quase no bom, quase muito bom, né? Para entrar no muito bom, só faltou essa questão da barriga aí que me incomodou um pouco. E aí, para finalizar o vídeo, eu queria ler com vocês algumas passagens que eu marquei aqui, que eu grifei, né? Que eu acho que pode ser interessante. Primeiro, e aí eu vou tentar dar uma resumida, né? Mas primeiro a questão de Lena, que muita gente, quando pega o livro de regras para ler, não entende direito por que que ela funciona assim e tal. E o livro ele traz personagens falando sobre isso, que é uma explicação muito boa. Então tem uma passagem no livro que ele fala o seguinte, né? Como toda clériga de Lena, até ela, eu não vou saber o nome dela, né? A Fleela havia dado à luz antes de poder entrar para a ordem, né? Essa restrição que todas as clérigas de Lena têm, que elas têm que ter um filho antes de se tornar uma clériga de Lena. Apenas gerando a vida, pregava a deusa. As clérigas entenderiam o porquê de nunca tirá-las. E aí eu acho muito interessante, né? Eu não vou ler o restante que me estender, mas eu acho que isso é muito interessante, essa passagem, para a gente entender a dinâmica da situação. Então, tipo, por que que os devotos de Lena, né? Principalmente as clérigas de Lena, elas não podem matar outra pessoa? É justamente por essa conscientização que Lena tenta causar, né? De tipo, vocês já deram à luz, vocês sabem como que é importante ser filho de alguém, né? Como que é ter um filho. E aí vocês vão matar outra pessoa, quer dizer, vocês vão tirar a vida de um filho de outra pessoa. Eu acho que esse raciocínio é muito interessante, daria para fazer um vídeo só sobre isso, é muito legal. Ele também traz pra gente uma conclusão, né? Uma conclusão não, uma explicação sobre a Guerra dos Elfos que é muito interessante. Então eu li aqui, né? Mencionar a terra de Lenórien, ou mesmo apenas o continente sul na presença de um elfo, era o mesmo que falar de pais mortos para um órfão. Os elfos travavam há séculos a infinita guerra contra os monstros. Eu falava Robogoblins, né? A galera zoou até, mas é Hobgoblins. E muitos haviam morrido em suas batalhas. Os que viviam longe de sua terra natal se sentiam culpados por não ajudar a defendê-la, e ao mesmo tempo ressentidos pela morte provocadas no conflito. Então, ele traz bastante sobre essa dinâmica, né, dos elfos, por que que eles são, de modo, judiados, conta pra gente um pouco do que aconteceu com os elfos. Eu acho que por isso que esse livro é muito legal, né, ele traz uma base sobre cada um dos aspectos do universo de Tormenta para tratar com a gente sobre isso, e eu acho ótimo essa parte, essa questão do livro em si. Depois ele continua falando, né, sobre as clérigas de Lena, ali outra passagem interessante, né? A morte para uma filha de Lena era anátema contra tudo que ela acreditava. Este era o maior sofrimento das clérigas da vida, ter como inimigo um fato inexorável da existência. Eles falam muito sobre isso porque como eu disse, né, a gente tem uma clériga de Lena no grupo e ela não ataca. E isso, inclusive, acaba causando a morte de outro integrante, né, do grupo, que era a Bárbara. Eu nem cheguei a comentar aqui no vídeo. Mas a gente tem uma Bárbara dentro do grupo que vem das Montanhas Uivantes. E ela acaba morrendo justamente porque a clériga de Lena não pega numa arma, né, pra lutar. E aí vem essa explicação que eu acho muito interessante. Depois eles falam também sobre os Minotauros, né? Eles já explicam pra gente a lógica ali da raça dos Minotauros. Não havia mulheres entre os Minotauros. O povo de Artórios tinha filhos com humanas ou meio-elfas. Os meninos que nasciam eram Minotauros, e as meninas eram da raça da mãe. Artórios soube naquela hora que nunca teria filhos. Artórios é o clérigo de Tauro, né, que faz parte do grupo. Isso é muito interessante já para trazer também como que os Minotauros pensam, como eles agem. Como eu disse, esse livro ele traz vários conceitos sobre a grande maioria das raças, os reinos, e por isso eu considero ele muito importante, né? Depois, olha só que interessante, quando já falando da Tormenta em si, um diálogo que a Glórien tem com o deus do caos, né, da sorte e do azar. Ele fala o seguinte: se eu quero que venha a Arthur uma tempestade que pode acabar com a nossa criação, eu não quero o fim da criação, Glórien. Eu não quero destruí-la. Eu não quero que tudo acabe, mas eu quero arriscá-la, Glórien. Ah, como eu quero. É fantástico. Eu mesmo estarei à mercê do caos, da sorte e do azar. E caso vença, que delícia. Caso perca, até posso morrer, não é? Diga-me que sim. Então a gente consegue ver os deuses em si, a personalidade deles, isso eu acho muito legal. E aqui a gente vê a personalidade do nosso querido Nimbi,
arriscando tudo que ele tem ali, né? Podendo inclusive morrer e como ele quer arriscar isso, porque essa é a personalidade dele, né? Eu acho isso aí muito legal, muito massa mesmo. O que mais que nós temos aqui porque o que a gente pode ressaltar que pode ser interessante? Ah, sobre Allen, né? Foi aqui que eu me apaixonei pelo Reino da Intriga. Ele traz um evento bem interessante que acontece lá. Eles falam também sobre a droga que existe em Tormenta. Eu não vou saber pronunciar, né? Akabut. Não sei pronunciar a droga deles, mas eu achei um conceito muito interessante que eu quero utilizar nas minhas campanhas também. Eles falam ó, sobre a Alihanna, tem uma passagem sobre os druidas, servos de Alihanna. Ele fala o seguinte: utilizam plantas alucinógenas para obterem revelações às suas divindades, contudo, não escravizam. Então, tipo assim, o que eu quero ressaltar com essas passagens que eu grifei é que existe ali tópicos sobre todas as raças, sobre todas as possibilidades originais do livro de regras de Tormenta, e isso faz com que tudo isso fique muito divertido, né? Fique bem interessante mesmo. Traz a questão do Mitkov, que ele acaba sendo bem importante, inclusive para campanhas de guerra artuniana que a gente está jogando aqui no canal, então é bem interessante. E aí ele fala muita coisa sobre a Tormenta, né? Sobre o que é a Tormenta, como ela vem parar no nosso mundo principalmente, esse é o grande foco do livro. Em uma passagem ele fala assim: no mundo do Albino não havia construções, não havia paisagem nem criaturas, não como em Arton. Tudo, as habitações, o céu, o chão, as montanhas, os animais, era feito da mesma coisa. Algo que, por falta de uma palavra melhor, parecia estar vivo. Não a vida que se conhecia em Arton, que respirava e tinha sangue, e falava e sentia e dependia dos deuses, mas uma vida diferente e horrenda, que permeava todas as coisas. Os habitantes daquele lugar, e havia milhares à vista, tinham formas tão variadas quanto revoltantes, e suas mentes viram-nos como insetos, a única associação possível para tentar compreendê-los. A mesma matéria avermelhada compunha tudo o que existia em um estado bizarro, duro e esponjoso, resistente e frágil, que não era sólido, líquido ou gasoso. Os aventureiros viam-se cobertos por minúsculas gotículas da substância vermelha como se fosse orvalho. Então o livro ele é muito interessante para trazer para a gente de um jeito, uma descrição até poética, né, assim, explicando a visão real do que é a tormenta, e isso é um pano muito legal para você trazer para sua campanha, né, uma descrição mais diferente assim da Tormenta do que aquela mecânica que está escrita no livro. Isso que eu acho legal, sabe? Isso que eu acho interessante. E algo que, se não fosse pelos livros, a gente dificilmente teria por aí, né? A explicação de por que os demônios da Tormenta parecem insetos. Então, tipo, não é que eles são insetos, é que o nosso cérebro vê eles assim. São todas as explicações que o livro traz em detalhes e que são bem interessantes, né? E ele continua falando ainda sobre a Tormenta, que aquelas criaturas elas evoluíram mais do que os deuses previam. As criaturas daquele mundo se tornaram poderosas além da compreensão. Tinham uma capacidade monstruosa para o crescimento e o aprendizado. Seus corpos e mentes, embora eles não fizessem diferenciação entre os dois, se desenvolveram a ponto que ninguém, em Arton, seria capaz de conceber. As criaturas se tornaram tão poderosas quanto os deuses e as haviam criado e sabiam disso. Então ele vai contar muito aqui também sobre a criação da Tormenta, que eu não vou entrar nesse vídeo porque a gente tem já um vídeo completo do nascimento da Tormenta em que eu explico, né, sobre a revolta dos três, mas tudo isso também é abordado nesse livro, né? É mencionado de certa forma, é contado pra gente e é muito legal a gente ver por essa ótica, tá? Então eu realmente recomendo a leitura do Inimigo do Mundo, até para quem viu aí já com spoiler. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse livro. Então, agradeço por ter visto. Se inscreva no canal. Clica aí no gostei, por favor, para ajudar a gente e comenta o que você achou ao ler aí O Inimigo do Mundo. Eu acho que ele, como eu disse, é um ótimo livro de base para você se aventurar em Tormenta 20, quase que essencial, eu diria, um livro muito bom. Valeu por ter assistido, obrigado e tchau.